apresentando, mais o Paulo Mateus do que eu propriamente. Eu só vou dar uma pequena introdução, pequena mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre, então, o que a gente veio falar. A gente tem falado um pouco sobre a existência de Deus e não deixa de pegar um pouco disso também que nós vamos falar. E é justamente que é como eu quero iniciar, né? E o tema de hoje propõe que tudo que existe tem uma causa, né? E a explicação dessa causa é Deus. Então é justamente isso que a gente precisa perceber. É obviamente quando eu penso assim sobre Deus ser a explicação daquilo que realmente causou, né, a criação do universo, a gente pensa, quero trazer um pensamento aqui de um vídeo que eu até me recordo agora, justamente sobre a existência de Deus, né? E justamente sobre esses argumentos que a gente vê sobre os ateus, quando eles argumentam sobre essa existência, quando eles querem algo que a gente possa argumentar cientificamente que Deus exista. E esse é o ponto onde a gente às vezes acaba tendo problema de explicar, porque nós não temos como comprovar cientificamente que Deus existe. E aqui a gente entraria até existem duas realidades que a gente pode pensar aqui, né? Uma é os teoremas e os axiomas. Quando a gente pensa em teorema, é aquilo que pode se comprovar matematicamente ou por meio de modos científicos, métodos científicos. Nós podemos fazer dessa forma, e os axiomas ele vai ser evidenciável, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, autoverificável. Então, pensando nesses dois pontos, a diferença filosófica deles é que né, o teorema a gente cabe, vamos dizer assim, bem basicamente falando, cabe na nossa cabeça, nós podemos medir isso. Já o axioma a gente vai estar além, né, daquilo que nós podemos medir, né, além daquilo que a gente pode realmente medir, mas existe uma lógica. Então, se a gente for pensar, se Deus pudesse ser comprovado cientificamente, né, Deus não seria Deus. Ele estaria sendo finito, né? Ele estaria, porque a gente pode medir, então ele não seria Deus. Agora, quando a gente fala que Deus existe, faz sentido dizer que Deus existe, né? E a gente consegue entender, então. Então, mais ou menos, a gente pode pensar sobre isso quando a gente fala sobre que a gente tem que comprovar cientificamente. Não, se a gente fosse comprovar que Deus existe cientificamente, provavelmente Deus não seria Deus, né? Então, logicamente, a gente pode dizer, faz sentido que Deus exista. Obviamente, né? A gente vai poder argumentar cientificamente ou por outros métodos, daí quando a gente pensa sobre aquilo que a gente vai argumentar sobre o tema de hoje, né? Sobre a existência do universo e todas as outras coisas que nós podemos perceber, então que faz sentido que Deus exista, né? Que existe um Deus pessoal, né? E que existe uma ordem, enfim, toda a criação, nós podemos entender que Deus existe. Então é o que a gente acaba se deparando todos os dias, ou algumas pessoas quando tem esse confronto, quando vem notícias sobre pessoas que depõem contra a fé, né, sobre a existência de Deus. Então a gente pode perceber e justamente argumentar sobre aquilo que a gente tem aprendido como cristãos a respeito da criação do universo. E é o que a gente vai falar basicamente hoje. Paulo Mateus vai nos trazer todos, todos esses argumentos sobre as teorias que existem a respeito disso, né? Então, a gente sabe que os ateus, de alguma forma, eles acabam dizendo que o cristianismo, enfim, a religião, acreditar ou crer que existe Deus, é basicamente um conto de fadas, né? Então, eles acabam utilizando esses meios, dizendo que não existe um método específico, não existe uma argumentação científica que possa dizer que Deus existe. Então, eles acabam dizendo que é uma historinha, né? Que é os cristãos, de alguma forma, eles apresentam porque não existe como é que eu posso dizer? Não existe uma maneira física que possa dizer, mas é um absurdo para nós querer provar que existe, porque Deus é imaterial, Deus é espírito, nós não podemos comprovar cientificamente. Então, parte desse pressuposto, justamente daquilo que a gente entende, né? Logicamente que não é verificável, que é auto-verificável, que justamente que Deus existe e faz sentido dizer que Deus existe, ok? É obviamente que isso vai ser uma discussão se o ateu ele não tiver realmente querer acreditar nas evidências ou estar aberto para acreditar nas evidências. Mas, enfim, era somente essa pequena introdução que eu queria falar justamente sobre
essa compreensão de que se Deus pudesse ser comprovado cientificamente, provavelmente, ou, evidentemente, Deus não seria Deus. Né? Então, justamente é isso que a gente precisa pensar. Eu separei um vídeo, inclusive eu mandei para o Paulo Mateus, que traz todo o início, então, daquilo que o capítulo 3, basicamente, resumidamente, vai falar sobre os primeiros argumentos ali do capítulo 3. Então, eu vou deixar resumidamente o vídeo falar e depois o Paulo Mateus então vai dar sequência para nós continuarmos. Teste. Tá. Bem, esse vídeo aí é bastante autoexplicativo, né? Não tem. Mas eu vou passar por esse argumento de novo. Bem, no primeiro encontro que a gente teve para tratar sobre a existência de Deus, a gente, na verdade, não entrou em argumentos propriamente ditos, né? A gente começou falando sobre se Deus não existisse, o que restaria para nós, né? Então, hoje, a partir de hoje, a gente está começando a falar sobre argumentos propriamente ditos, né? E o primeiro que surge, que existe desde o início da história, é o cosmológico. E vocês vão perceber que o argumento cosmológico, seja ele do Leibniz ou do Calan, que a gente vai tratar com mais... esses argumentos eles levam sempre a existência de um Deus. Tá? Nunca vai ser um Deus específico ali, mas... Ou seja, alguns ateus vão começar na verdade, pela conclusão a atacar a questão de, esse Deus, será que é um Deus cristão? Mas já se concentre nisso que na verdade, essa conclusão não vai ser a do Deus cristão, mas a de que um Deus criou o universo. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo outros argumentos e isso vai se afinando, né? Conforme o Swinburne fala do ajuste fino. Isso aí a gente pode ver com mais calma depois. Mas, enfim, pode passar o próximo. Ali tem uma lista de todos que trataram sobre argumentos cosmológicos, né? Pode ver como tem uma sequência de nomes ali que não se relacionam essencialmente com o cristianismo, né? Primeiramente, lá na Grécia já foi falado sobre argumentos cosmológicos, né? Aristóteles já dá aquela ideia de motor, depois Tomás de Aquino vai usar nas 3 primeiras vias, né? Que ele tem das 5 vias. Mas antes de chegar no Tomás de Aquino, passou pelos árabes ali. Até, para quem não sabe, os árabes viveram uma era de ouro, né? Eles chamam de era de ouro islâmica. Então, como a Idade Média focou muito em Platão e deixou Aristóteles meio de canto, assim, os islâmicos ali, numa era de paz que eles tiveram, né? Eles começaram a traduzir os textos de Aristóteles e isso acabou atraindo um pouco o cristianismo também na escolástica, né? Então, a gente deve muito a alguns islâmicos ali, nessa época, algum material bom que a gente tem hoje sobre cosmologia. E um deles, né, um desses autores é o Al-Ghazali, que está sendo citado ali, que é o que a gente vai ver daqui um pouco sobre o argumento de Calan. Tá, mas ali tem vários autores, né? Deixa eu ver aqui. Tem o Avicena, o Boaventura, aí no cristianismo já tem o Boaventura, que traz para o Tomás de Aquino. Né? Bem, daí o argumento do Tomás de Aquino, inicialmente, ele já começa a falar dessa questão de causa e efeito. Né? Claro, o primeiro argumento mais conhecido dele é o do motor imóvel. Né? Aristóteles fala de uma certa forma, que é nada ganha um movimento sem que alguém produza esse movimento, né? Então, e esse motor ele tem que ser imóvel, ele não pode estar seguindo as leis da física como a gente acompanha com os nossos olhos, né, os nossos sentidos. Assim como é em outros, a ideia de motor é em outros casos aqui na natureza. A gente pode ter um conceito já disso, né? Essa é a primeira via, né, do motor imóvel, depois a causa existencial por algo e a existência de um ser que causa as contingências. A gente vai ver com mais calma o que é contingência e necessidade daqui um pouquinho. Pode passar o próximo já para a gente entrar no... Eu vou passar rapidamente ali, a gente já viu no vídeo isso basicamente, tá? Posteriormente, Leibniz organizou um argumento cosmológico diferente daqueles que tinham anteriormente. Né?
E o dele, como a gente viu ali, é baseado basicamente na primeira frase. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Logo, o universo existe. A quarta premissa que tem ali, que foi citada no vídeo, ela decorre do primeiro e do terceiro argumento. Tudo existe e tem uma explicação para existir. O universo existe. São duas afirmações que são basicamente básicas de entender. E, decorrente disso, tem, portanto, a explicação da existência, o universo é Deus. Bem, pode passar para o próximo. A primeira objeção que se coloca nesse sentido é: qual a explicação da existência de Deus, no caso? Se tudo existe, deve ter uma explicação. Então, qual seria a explicação da existência de Deus? Se ali está dizendo, por exemplo, se o universo existe por causa de Deus, então por que existe Deus? Aí começa o debate sobre a questão de necessidade e contingência. Né? Deus é um ser necessário. Assim como as verdades matemáticas são um bem necessário, algo que a gente não pode mudar. Né? Já o resto de todo o universo ele é contingente. Tudo que a gente fizer aqui é contingente. Ele poderia ser diferente ou não conforme as causas anteriores. Eu poderia, sei lá, estar com fome aqui, ou poderia estar satisfeito dependendo do que eu fiz anteriormente. Isso é um exemplo bem básico, mas todo o universo funciona com uma sequência de ações que levam aos acontecimentos, e isso é contingência. Tudo que existe tem daí eu acho que ali tem uma explicação melhor da primeira premissa. Né? Tudo que existe tem uma explicação para existir, seja uma necessidade da própria natureza da coisa ou uma causa externa. Aí fica melhor explicado o ponto 1. Pode passar, Rafa. Aí aqui eu ia citar o exemplo da bola translúcida, né? Que ali fica bem claro que, na verdade, se não pode ignorar um objeto ali só porque ele é significante para ti, né? Porque senão, na verdade, tu não vai conseguir ter argumentos para explicar o universo. Então, todas as coisas, por menor ou maior que sejam, elas merecem uma explicação. Mas o que os ateus alegam? Que só o universo é que não precisa de uma explicação. Né? Então, a gente viu ali pelo argumento do Russell, né? O universo existe porque ele simplesmente existe. E é isso aí. Né? E é interessante que isso ele falou na década de 50, entendeu? E a inquietação sobre, será que o universo é sempre desse jeito aqui? Já existia lá há 3.000 anos atrás, lá com Aristóteles, ele já, será que, sabe, o universo é sempre eterno, ele sempre está caminhando da mesma forma, ou será que ele vem de algum lugar, ou aconteceu alguma coisa? Mas os ateus continuam alguns deles, né, têm essa ideia de que o universo não precisa se explicar. Bem, a segunda premissa baseado nessa questão de que o universo tem uma explicação, se tu colocar um enunciado, por exemplo, se o ateísmo é verdadeiro, o universo não tem uma explicação para existir. Mas se tu inverter ele e colocar, se o universo tem uma explicação para existir, então o ateísmo é falso. Isso pelas leis da lógica é uma contradição. Porque o contrário, não se pode afirmar um argumento e negar o outro. Então isso infere nas leis da lógica. Próxima. Então, esse argumento ele é muito embasado do Leibniz, né? Então, para o ateu só sobra dizer, por exemplo, que o universo existe necessariamente. Né? Mas isso é uma coisa que, na verdade, não tem como ser afirmado. O universo não pode ser afirmado, não pode existir necessariamente. O universo poderia simplesmente não existir. Então, os ateus têm que aceitar pela fé que o universo está ali, né? Não existe nada que explique ele. Né? Enfim, eu vou passar agora já para o Kalan, então, porque o vídeo eu acho que deixou bem claro a questão do Leibniz. Bem, o Kalan, eu vou voltar um pouco, né? Porque o argumento ele surgiu ali nessa idade de ouro islâmica, né? Onde os islâmicos era um momento específico, né? Porque atualmente os islâmicos não são assim tão a favor enfim. Mas o Ghazali, Al-Ghazali, né? Ele que elaborou essas premissas do Kalan, que ele foi revisitado atualmente, né? No século passado pelo até o autor do livro ali, o William Lane Craig. As premissas são basicamente essas. Tudo que começa a existir tem uma causa.
o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Pode passar. Essa é basicamente a ideia do argumento. Bem, basicamente na primeira premissa, para mim parece, na verdade o próprio autor do livro já disse que não vê necessidade de explicar, mas os ateus eles também atacam essa premissa aí. Só que, assim, basicamente não existe nada que não tenha uma explicação, não tenha uma causa, né? Ele até cita aquele Milton Friedman, não existe almoço grátis. Não tem como não ter uma causa. Por exemplo, ali eu não sei se apareceu nesse vídeo, não, é um outro vídeo, mas quando tu vê um truque de ilusionismo, tu vê o coelho saindo da cartola, né? E aí tu, uau, o coelho saiu da cartola, mas ao menos tu consegue ver o ilusionista e a cartola. Mas agora um universo um todo que saiu do nada, sem, sabe, é meio complicado de explicar. A tentativa de contradizer essa premissa indica uma desonestidade por parte de quem faz. Aliás, é preciso ter muita fé para que algo venha do nada, na minha opinião. Então, tudo que existe tem uma causa, exceto o universo? Essa é uma pergunta que vocês poderiam ficar e refletir um pouco. Será que tudo tem uma causa, exceto o universo? Premissa 2. Pode passar. O universo começou a existir. Bom, daí era o que o autor esperava mais divergências, no caso, dos ateus, né? Só que, na verdade, assim, não tem como, acredito eu, que não tem como refutar esse trecho, tá? Por exemplo, aqui eu vou começar pela parte matemática e depois eu vou para a parte cosmológica, que seria a observação do cosmos, né? Não pode haver um número infinito de coisas. Por exemplo, eventos passados. Na mitologia não, na época dos gregos lá, se acreditava que o universo era eterno. Só que se for para pensar, bom, então a gente vive eternamente, só que isso não faz sentido, né? Nada acontece eternamente, né? E ele tenta provar isso pela matemática, né? Pela a infinidade potencial, um limite nunca alcançado. Ele vai usar um dos exemplos, é o Hotel de Hilbert, para dizer que o universo ele teve um início, né? Porque se ele é eterno para trás, né, no passado, logo ele não teve um início. Mas se tu for parar para pensar pela lógica, ele tem que ter um início. Se ele fosse infinito, por exemplo, esse exemplo lógico seria possível. Por exemplo, digamos que a gente chegue num hotel, tá? Alguém chega no hotel, esse hotel de Hilbert ali, e todos os apartamentos estão ocupados. Ele chega lá, tentando pedir uma vaga e diz, todos os lugares estão ocupados. Claro, se ele tivesse falado com Israel antes, ele teria conseguido um cupom do laçador e não teria passado por esse problema ainda. Mas, assim... Só que se chegar no hotel de Hilbert, por exemplo, esse hotel de Hilbert é um hotel que tem apartamentos infinitos. Só que, ao mesmo tempo, eles estão ocupados. Só que ele chega lá e aí o Hilbert fala, vou dar um jeito, eu vou colocar o primeiro ocupante do apartamento número 1 para o número 2. Tá? E assim sucessivamente vai sobrar um quarto para ti. Aí pode alegar, bom, então o último lá vai ter que sair e vai ficar sem quarto. Não, o número é infinito de quartos, ele vai ter um quarto para... Essa troca de quartos vai ocorrer repetidamente até o infinito. Enfim, isso é improvável de acontecer. E o exemplo fica pior ainda quando acontece aquele exemplo do slide ali, né? Digamos que chegue uma pessoa de novo para solicitar um quarto, né? Só que daí a troca é feita da seguinte forma: o primeiro vai para o segundo vai para o quarto, liberando sempre os quartos ímpares, né? E se fizer isso sucessivamente, o hotel vai ficar com metade dos quartos ocupados e metade dos quartos desocupados. Logo, esse hotel ele está totalmente ocupado e totalmente livre, entendeu? Ou seja, ele poderia colocar uma observação lá na frente, como o Craig coloca no livro ali. Não há vagas, tá? Hóspedes são bem-vindos. Entendeu? Porque ele está totalmente ocupado e ao mesmo tempo está totalmente desocupado.
Isso é um paradoxo, na verdade, né? Isso não tem como existir na vida real. Existe na matemática, é possível na matemática, tá? Pela teoria dos conjuntos, mas na vida real não é possível. Logo, esse tipo de evento matemático prova de que o universo, ele, na verdade, não é uma constante. Ele teve um início lá atrás. Enfim, tem outros exemplos do efeito dominó, o paradoxo do Zenão, que é bem interessante até, que ele diz o seguinte, ele está querendo atravessar um campo, né? Uma diagonal, assim, ele sabe que tem uma distância para percorrer, mas antes de chegar na distância final, ele vai ter que percorrer metade. Só que antes de chegar na metade, ele vai ter que percorrer um quarto. E antes de chegar num quarto, ele vai ter que percorrer um oitavo. E antes do oitavo, um 16, um 32, e assim por diante, ou até ele praticamente nunca se mover. Só que ele vai se mover. Então, esse paradoxo acaba levando em conta a questão de que o paradoxo, ele existe, sabe? Ele é factível, mas na vida real não faz sentido. Bom, isso já para a gente dar um início da questão da cosmologia. Já pode passar, né? Essa prova matemática, ela era mais antiga, né? O Al-Ghazali já colocava isso aí, mas atualmente, com a questão do Big Bang, por exemplo, a gente pode ter provas mais atualizadas dessa questão da não eternidade do universo. Para vocês terem uma ideia, antes de 1920, os cientistas concordavam de forma unânime que o universo era estacionário. Ou seja, ele era sempre eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Só que quando Einstein começou a estudar a teoria da relatividade, ele começou a perceber que ele viu equações ali que diziam que o universo estava em expansão. Mas ele não confiou muito nessas equações e deixou elas lá e não chegou a tais conclusões. Isso foi no começo do século, tá? Mas uns 20 anos mais ou menos depois, que foram chegar, na verdade, a pegar essas equações, né, da relatividade, começar a aplicar ela e começar a perceber que, na verdade, o universo está se expandindo. Ali tem a foto do Einstein, ele não está se confessando ali, tá? É um padre, mas aquele padre foi o cara que descobriu que o universo está em expansão. Ele é, teoricamente, o criador da teoria do Big Bang. Ele descobriu em 1927, em 1929, o Hubble, né, que dá o nome ao telescópio, ele fez uma observação num monte e descobriu que o universo está se expandindo, na verdade, não de forma que seja difícil de observar, mas a milhões de quilômetros por segundo, assim, é tipo velocidade muito alta, muito grande, que é difícil de tu dizer que é uma observação que pode estar oscilando. Não, na verdade, não significa isso. Bem, imaginem o que poderia causar na comunidade científica descobrir que, na verdade, houve um início, né, ainda que seja por uma explosão, que eles originalmente falaram que era uma explosão, que era o Big Bang, ou seja, uma luz que simplesmente se abriu e dali surgiu um universo e as coisas estão expandindo, sabe, de forma que chegou até a condições de vida. Isso parece muito com a criação, sabe? Então, a ciência não lida, na verdade, até hoje, muito bem com essa ideia. Pode passar. Peraí, volta só um ali. Tá, não, pode passar. Ali está a explicação, né, tem uma foto ali, mas está preto e branco também, ruim de olhar, mas tem o Big Bang ali, como ele é concebido, né, que é uma explosão muito, muito grande que origina os outros elementos do universo. E ali embaixo tem um exemplo de um balão, né, que ele está meio murcho e tem 2 botões ali. Tu começa a encher, tu percebe que ele está um botão está se separando do outro. Né? Mais ou menos assim a ideia da observação que o Hubble fez lá em 1929. Pode passar agora. Bem, então, como eu já disse, né, os cientistas não curtiram muito essa ideia aí de o universo se expandindo e tentaram criar algumas explicações para... A primeira foi o universo estacionário, que o próprio nome já diz, né, e foi totalmente descartado. O universo oscilante, que o universo está se expandindo agora, mas daqui um pouco ele vai se contrair e vai ter o Big Crump. É uma ideia que não está totalmente descartada, mas ainda não tem nenhuma prova científica. Né? O vácuo flutuante, que eu nem sei quem é que criou isso aí. Modelo inflacionário eterno, ou seja, o universo ele sempre se inflou
sempre está se inflando, assim como ele está se expandindo, lá no passado também ele já sabe, um inflacionamento eterno. E a gravidade quântica, que é no caso a teoria mais atual, né? E que também disputa uma explicação um pouquinho menos que tenha um início ali no caso, né? Pode passar. Bem, assim, explicando bem sucintamente, né, para não ficar muito chato aqui. A física contemporânea, ela aborda essas duas teorias, né, a relatividade geral e a mecânica quântica. Os físicos normalmente dizem que que a relatividade geral, ela é incompleta porque ela não consegue explicar a mecânica quântica. Então, existe uma busca pela chamada teoria de tudo, né, que seria uma equação que explicaria o universo e atenderia às questões da relatividade e às questões da física quântica. Bem, ali está falando sobre a entropia, né? Tá. Esse seria um outro argumento baseado já nessas descobertas que foram feitas, né? Claro, já se sabia que pelas leis da termodinâmica, se a energia ela é gerada, ela também aumenta a entropia, que é um termo que tem a ver com distorção. Só que se tu aplicar, claro, essas teorias eram para máquinas, né, naquela época lá, mas ela também foi aplicada para a questão do universo. Se o universo está expandindo, um dia essa energia ela vai se dissipar. E a entropia tem um pouco a ver também com irreversibilidade, né? Tudo que foi gerado uma vez, ele provavelmente, dificilmente ele volta, não, na verdade não volta nunca mais a ser feito. No caso, o universo ele é mais ou menos isso, é uma energia que está se dissipando e um dia essa energia vai acabar. Ou seja, se vai acabar, existe um fim também. Então, se existe um fim, o universo não é eterno nem para trás, para o passado, nem para o futuro, né? Só que, claro, existem diversos debates com relação ao que vai ficar desse fim quando toda essa energia se dissipar. Apesar de que essa explicação não é totalmente a mais adequada. Não é certo que o universo tem um espaço, sabe, específico onde essa energia vai se dissipar e a entropia vai chegar no valor total ali. Ou seja, vai acabar totalmente a capacidade de gerar energia. Só uma curiosidade, por exemplo. Claro, é uma prova no caso da questão dessa dissipação de energia. O Sol a gente sabe que ele é uma estrela, né? Então ele vai chegar numa temperatura muito alta, muito elevada, e depois ele vai começar a resfriar até que ele vai simplesmente virar que eles chamam de anã branca, uma estrela de nêutrons e por fim um buraco negro. Então, todo o universo vai acabar virando um espaço totalmente de gases e vapor quânticos ali, que simplesmente vão se transformar em nada e realmente não tem nenhuma prova assim, específica de que isso vai gerar alguma coisa no futuro, né? Então, ao meu ver, a gente pode interpretar como a ciência ainda não chegou em nenhuma conclusão de que esse seria um fim total do universo. Ou seja, não vai ser gerado nada mais ali. Eu até estava lendo algumas coisas sobre essas teorias e até descobri uma questão do aquecimento global, né? Os geólogos trabalham com uma coisa um pouquinho diferente da questão cosmológica. Claro, não tão diferente, mas um pouco a parte da cosmologia, porque a gente sempre... o geólogo ele trabalha com a era glacial. A era glacial é que modifica a forma morfológica da Terra. E daí, pesquisando sobre essa questão qual que é o futuro do universo, se procurar lá, tem várias datas previstas. Daqui a 10 milhões de anos, o que vai acontecer com o Sol? O Sol vai começar a chegar no ponto mais... Só que para nós, para pelos seres humanos, isso não vai ser interessante para nós, porque a gente não vai estar aqui simplesmente porque daqui a 50 mil anos é para ter uma era glacial, né? Segundo as leis da geologia. Ou seja, a era glacial ninguém sobrevive, né? Mas por conta do aquecimento global, essa era pode ser postergada em 50 mil anos, pode ser daqui a 100 mil anos. Eu acabei não entendendo essa pesquisa, porque se o aquecimento global ele é prejudicial, ele está postergando a era glacial. Achei meio contraditório isso, e é uma pesquisa de fato mesmo, lá feita na Alemanha.
só para citar, só para linkar com a questão de que a gente observa o universo da questão deles por si, mas às vezes a gente também tem um fim, né? O ser humano tem um fim no universo e ele é muito mais próximo em anos, né? 50 mil é muito, muito pouco em relação da cosmologia, porque o fim total do universo sei lá, 100 elevado na 100, elevado na 100 milhões de anos, zilhões de anos, sei lá, não tem nem termos para explicar exatamente o que vai ser, em tempos, assim, o que vai ser isso. Pode passar. Acho que eu falei de tudo ali. Bem, aqui eu falei das objeções, né? Se o universo existe eternamente, esse estado de morte térmica já deveria ter acontecendo. Essa seria uma conclusão óbvia, né? Se o universo existe, o que diz que esse acontecimento de morte térmica, que seria a perda desse calor que faz com que a existência nossa existe, não ocorreu, né? Porque se ele existe eternamente, essa questão do tempo e espaço acaba ficando meio sem lógica, né? Aliás, a questão do tempo e espaço é uma questão muito importante para nós aqui, para tentar nos colocar numa linha de tempo, no caso, na história. Só que se o universo é eterno, isso acaba sendo meio ilógico. Assim. Vocês podem raciocinar aí sobre isso também. Bem, uma outra teoria que foi criada para tentar resolver tanto a questão da expansão do universo quanto a questão da termodinâmica e dessa energia que vai se dissipar foi criada por Boltzmann, que é chamada de multiverso. Já devem ter ouvido falar sobre o multiverso. Basicamente essa mesma ideia, de que existe um universo paralelo ao nosso, onde nesse universo as leis são diferentes do que ocorre aqui. Enquanto no nosso universo está se expandindo, no outro pode estar contraindo, e um outro pode ser oscilante, e um outro pode ser de outra forma. Só que, assim, não é eu que estou falando, né? A maioria das pessoas que são contrárias são ganhadores do prêmio Nobel, e as pessoas que são a favor são pessoas que se especulam, assim, sabe? Até praticamente torcem que existe um multiverso, porque se existir um multiverso, realmente, a gente pode dizer, não, mas nesse universo existe Deus, agora no outro multiverso as pessoas nem têm essa ideia na cabeça. Então, verdade, só que assim, a ideia física, se for analisar fisicamente, não tem como tu burlar as leis da física num outro multiverso, num outro universo, digamos, que seguisse a mesma... o outro universo, ele simplesmente aconteceu uma junção de partículas quânticas ali que tornou o universo de uma forma um pouquinho diferente, um arranjo um pouco diferente daquele. E aí ele começou a não expandir, começou a ficar constante ali, que é uma coisa que não ocorre no universo, o universo está expandindo. Enfim, o multiverso, acho que para mim parece um pouco desesperador, assim, vou criar uma teoria aqui. Mas, se para nós já é um absurdo, imagina para o pessoal da física, porque não faz nenhum sentido isso existe. Bem, e tem alguns também que... Daí a gente começa a entrar na parte da fé, né? Alguns dizem que o universo por si só gerou a si mesmo. Então, algumas pessoas que, por exemplo, deve ter alguma igreja que louve o universo e tal. O universo criou o universo. Claro, parece meio brincadeira, mas existe realmente teses que as pessoas falam, não, o universo se autogerou. Ele simplesmente chegou naquele estado de gases ali, de vácuo, né? E pode ser que tenha ocorrido uma colisão de átomos ali, como eles tentam simular lá no CERN, lá na Europa, né? Os átomos se colidiram ali e simplesmente gerou o sinônimo de bóson de Higgs lá e gerou um universo ali. Então mas claro, para poder provar isso, eles vão ter que tentar provar lá na prática, né? Ou seja, isso já não deu muito certo lá no CERN, eles não chegaram a conclusões. Alguns chamaram o bóson de Higgs de partícula de Deus, mas foi um termo irônico para tentar incomodar os religiosos de uma teoria que, na verdade, foi fracassada, não deu certo. Não apresentou nada que pudesse ser provado que aquela colisão ali gerou alguma coisa representativa que pudesse ser comparada com o universo. Bem,
basicamente, chegando nesse ponto aqui, utilizando questões matemáticas para tentar chegar lá no início, né? Existe um início. E refinando com essas informações atuais sobre a cosmologia, sobre anteriormente até o próprio matemático que estudou a teoria dos conjuntos, ele também ajudou, entre aspas, ajudou nessa questão, né? O sobrenome dele é Cantor. Ele até escreveu para o Papa dizendo que ele tinha recebido ele recebeu uma revelação de Deus dizendo que sobre os conjuntos, né? Isso até é engraçado, mas ele dedicou para Deus praticamente a questão dos conjuntos, né? Mas ao mesmo tempo, para a questão matemática, os conjuntos podem explicar o infinito ali num conjunto, né? A gente aprende na escola isso. Mas na vida real isso não faz sentido. Pode ver o paradoxo o Atel de Hilbert ajuda a provar que infinito mais um número simplesmente não é factível na vida real. Ele pode ser factível nos conjuntos. Mais a questão da termodinâmica. Todos esses pontos todas essas ideias, né, estão apontando para um início e, claro, a gente não sabe ainda, mas estão apontando também para um final. Logo, houve um início e esse início tem que ter sido causado por alguma coisa. Eu escrevi aqui, diante desses absurdos, a evidência primeira da ausência do infinito real e da prova científica relacionada ao Big Bang, ainda que os estudos continuem, né, não chegaram no final, a segunda premissa ela é corroborada de que o universo passou a existir. E aí a sequência lógica ali do final do argumento ele é muito parecido com o do Leibniz e um pouco parecido também com o argumento ontológico, né? Esse ser que criou o universo ele não pode ser causado, né? Porque ele tem que ser a causa. O universo não pode causar a si próprio. Ele não pode ocupar espaço. Ele não pode ocupar nem o espaço nem o tempo. Ele tem que ser imaterial e incrivelmente poderoso, né? Porque se não for poderoso, ele não vai conseguir criar algo da magnitude do universo. Logo, só pode ser Deus. Basicamente é isso. Não sei se tem alguma pergunta já de cara. Eu não falei, eu esqueci de falar ali sobre... Claro, depois eu tentei ver algum material sobre objeções, assim, né, basicamente. Existem objeções do Kant, né? É estranho usar o Kant para tentar refutar ali, porque o Kant não chega numa conclusão, né? Ele simplesmente sabe, pelo argumento ontológico, consegue provar que todos os deuses existem, né? Mas Kant não tinha muitas informações que são colocadas aqui agora. Até a teoria dos conjuntos é uma teoria moderna, né? Do tempo de Kant. Né? E o Kant, normalmente quem vai usar o Kant para refutar ali, ele normalmente está trabalhando com um subjetivismo, sabe? Kant ele não chega a conclusão nenhuma, ele diz que todo mundo tem razão nesse debate. Então, não existe verdade. Então, se for começar por esse ponto, né? E só falando sobre o argumento ontológico, não sei se a gente vai falar em um outro momento. O argumento ontológico ele surgiu com Anselmo, né? E ele percorreu toda a história, tem outros defensores, né? Basicamente se na minha mente eu tenho a ideia de um ser superior, logo ele existe. Claro, tem todo um desdobramento lógico disso, né? Tem exemplos e tal. O Descartes, né, lá no século XVI, XVII, mais ou menos, ele também tem uma teoria, né, do penso, logo existo. E se eu penso, tem alguém que... Enfim, no decorrer da teoria dele, ele fala que também, por conta disso, por eu pensar e existir, logo tem alguém que tem uma mente maior e que também... que só pode ser Deus, no caso. E mais atualmente também tem um argumento ontológico do Plantinga, né? Que é um pouco mais sofisticado. Porque, na verdade, o que acontece? O ontológico, eles dizem que é a base do cosmológico. Primeiro, tu precisa ter a ideia de que existe um Deus para começar a usar ele como a hipótese da primeira do universo. E só uma curiosidade, a gente pode ver isso com mais calma também, o ontológico, mas a princípio é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta...
Sim. O próprio Lemaitre ali, que é o padre ali que criou a teoria do Big Bang, claro, ele simplesmente usou a equação, ele não, mas usando a equação e sendo sincero, ele chegou numa conclusão de que existiu um início, né? Houve uma luz ali, sei lá, a gente pode interpretar assim. Mas, claro, algumas coisas na Bíblia não foram escritas para serem científicas, né? A questão ali de Josué é um pouco complicado porque alguns vão acusar os cristãos de não crerem na não crerem aliás, crerem na Terra plana, né? Por causa disso, por causa que quem parou foi o Sol, não foi a Terra, sendo que na verdade quem gira ali é a Terra que está girando, né? Mas obviamente alguns termos da Bíblia não podem ser tomados como verdades científicas, né? Mas Mas realmente, se aconteceu um momento ali na história de Josué que o Sol parou, alguma coisa aconteceu no cosmos ali para que aquilo ocorresse. Foi uma observação que ocorreu naquele momento histórico ali. Mas, obviamente, a questão que pode talvez seja bem pertinente nessa questão é que os cientistas hoje eles estão perdidos, sabe? Eles têm várias teorias sobre eu li um artigo agora sobre até um português lá que está escrevendo sobre o universo. Existe a teoria das cordas, né? Que é a teoria não é a mais atual, agora é a causal, a teoria causal lá do universo. Ele disse que o universo ele não teve um início, o Big Bang não existiu. Ou seja, todo dia surge uma teoria nova, né? Todo dia vai ter uma coisa assim, só que nunca é direcionado. Talvez a ciência era um pouco melhor quando eles seguiam se eram honestos, primeiramente, né? Viam os fenômenos e tentavam interpretar de uma forma mais honesta, assim, uma forma mais guiada, né? Isso a gente vê na história da ciência, quando eram cristãos mesmo que estavam tentando observar os fenômenos, parecia que as descobertas deles eram muito mais práticas do que atualmente. Atualmente as descobertas são muito mais teóricas e se gastam milhões para tentar descobrir se um colisor de prótons vai gerar alguma coisa, quando essa inteligência, esse direcionamento poderia estar sendo colocado em algo mais algo que se observa e que consegue tirar uma conclusão um pouco mais aplicável para nós, né? Alguém tem mais alguma questão? A teoria do multiverso ela é bem interessante, né? Só que ela é como uma história, ela não entra na questão concreta, né? Ela entra no abstrato. Então é uma teoria. Tanto que até hoje a gente fala, teve uma resistência dos cristãos com relação ao Big Bang, né, ao nome, mas vocês perceberem, ainda é colocada na escola como uma teoria, né, como se fosse o oposto ao criacionismo ali. Aí alguns dizem, bom, é porque é uma teoria que não foi provada, mas é perigoso falar isso porque provavelmente está também alegando contra uma verdade natural que está apontando para algo muito bíblico, né? Então, dizer, não, mas é só uma teoria. Bem, mas dentre todas as teorias que é um absurdo de número de teorias que tem hoje sobre o universo quântico, né, a mecânica quântica, é a teoria que mais se aproxima da verdade de uma criação, né, que houve luz. Existem outros argumentos cosmológicos, né, mas basicamente os melhores e os mais refinados são esses aí que a gente colocou. Mais alguma pergunta sobre esse? Era isso, eu acho, né? Eu acho que o bate-papo durou mais que a palestra. Foi bem legal, achei bem legal. Sim, é bem complexo, na verdade, porque... tem mais um slide ali que é os... Mas eu acho que... Não, mas eu digo, os temas são bem complexos, sabe? Tipo, essa questão matemática, dá para colocar ali a teoria dos conjuntos, quem inventou, sabe, por que ele pensou nisso. Sim, é bom saber a teoria dos conjuntos. Mas, enfim, vamos
Vamos encerrar para não ficar muito tarde. Fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, em que podemos estar falando sobre as tuas coisas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Criador, que criou todas as coisas. Nós te agradecemos por conhecer um pouco de Ti, Pai, de conhecer as coisas que Tu criou, e nós cremos que nós podemos te ver na natureza, Pai. Não, e podemos também falar dessas coisas, Pai, para o mundo. Deus. Nós sabemos que o mundo vê essas coisas, Deus, mas eles ainda não conseguem, por conta da incredulidade, crer em Ti, Pai, mesmo observando Ti. E nós te pedimos que esse estudo possa nos edificar, Pai, possa aumentar nossa fé e que também possamos compartilhar isso, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e agora também pedimos que o Senhor nos despeça em paz, Pai, que possamos ir para casa e também voltar amanhã, Deus, para te cultuar, Deus, no teu culto de ceia. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.